Você se lembra quando o Free Fire era simplesmente o jogo? Tava em todo lugar, nas escolas, nas lives, nos campeonatos, no feed do Instagram. Mas hoje, parece que tudo isso virou passado. O hype passou, os números caíram, os influenciadores sumiram ou mudaram de jogo, e a pergunta que fica é: o que aconteceu com o Free Fire? Hoje, a gente vai mergulhar nessa história, do auge absoluto ao início da queda, porque o jogo que conquistou o Brasil inteiro parece estar sendo esquecido. Bora entender isso agora. Free Fire foi lançado em 2017 pela Garena, e o motivo principal do sucesso foi simples: o jogo rodava em praticamente qualquer celular, e abriu portas para milhões de pessoas no Brasil e outros países em desenvolvimento. Enquanto isso, outros jogos como PUBG e Fortnite exigiam celulares potentes. Free Fire era leve, direto e entregava uma experiência completa de Battle Royale, mesmo em aparelhos mais simples. Em 2019, o jogo bateu recordes. Só em 2019 foram mais de 450 milhões de downloads. Campeonatos começaram a surgir como premiações enormes e com isso vieram os criadores de conteúdo. Nobru, Elgato, Serol, o Edzão, esses nomes viraram lendas e com eles milhões de fãs passaram a viver Free Fire todos os dias. Tinha gente assistindo lives no YouTube por horas, sonhando em virar pro play. O jogo era só um passatempo, era uma cultura, uma comunidade gigante. Mas como tudo que sobe rápido, um dia começa a cair. Por volta de 2021, alguns sinais começaram a aparecer. As atualizações passaram a ser vistas como repetitivas, os modos de jogo não empolgavam mais, o conteúdo pago começou a dominar o jogo. Quem queria uma skin nova, um mapa personalizado ou até mesmo vantagens competitivas precisava gastar. E isso afastou muita gente que curtia jogar de forma mais casual. E o que dizer dos hacks? Free Fire passou a sofrer com números absurdos de jogadores trapaceando. Era um iBot, hack, macro, e a Garena demorava para banir. Muita gente foi perdendo interesse, porque era impossível jogar de forma justa. Quem era bom de verdade descansou. Quem estava começando não tinha chance. Enquanto o Free Fire enfrentava esses problemas internos, outros jogos chegaram com força total. Call of Duty Mobile chegou com gráficos muito superiores, movimentação fluida e modos variados. PUBG Mobile se ajustou com atualizações constantes, e o Warzone Mobile chegou mais recente, prometendo entregar o que há de melhor no Battle Royale para celular. E aí entra a questão: o jogador mobile amadureceu? Hoje em dia, muita gente tem acesso a celulares mais potentes e começa a querer jogos mais realistas, com mais profundidade gráfica e gameplay avançado. E Free Fire, que sempre foi arcade, acabou ficando para trás nesse aspecto. A cena competitiva do Free Fire, que já foi uma das maiores do Brasil, também começou a desmoronar. A Liga Brasileira de Free Fire já teve picos de audiência impressionantes, mas nos últimos anos os números caíram. Times começaram a sair do cenário, e até os próprios jogadores começaram a migrar para outros esportes ou focar em streams genéricas. Com menos investimento, menos hype, menos audiência, o cenário competitivo perdeu a força que tinha. E isso afeta diretamente a comunidade, que sempre se espelhou nesses pro plays. Mas calma, Free Fire não acabou, ele ainda existe, tem atualizações constantes e uma base de jogadores fiel. Continua sendo popular em alguns países, como Brasil, Indonésia e partes da Índia, mas definitivamente não é o fenômeno que foi entre 2019 e 2021.